Muito boa tarde a todos. Pedi então, por favor, que retomassem os vossos lugares para continuarmos esta nossa sessão de trabalho, vamos chamar assim. Estamos então de volta para assistir a mais 2 painéis deste primeiro encontro internacional do ProChild Collab, o Pacto para a Infância. Começamos com o terceiro painel, que irá refletir sobre a participação da criança na promoção dos seus direitos. Para abrir este painel, vamos conhecer o terceiro vídeo do Pacto Trocado por Miúdos, a opinião das crianças, que nos traz uma reflexão sobre a importância de ouvir as crianças sobre os assuntos que são importantes para elas. Pilar 3. Promover a participação da criança na promoção dos seus direitos. O cérebro está a falar consigo próprio, está a pensar em coisas que o preocupam. Por exemplo, quando as crianças têm medo de alguma coisa, quando há bullying nas escolas ou quando precisam de conversar com adultos. Para o ajudarem, o cérebro acha que os alunos deviam fazer mais sobre a vida das crianças, ou os professores deviam ouvir mais os alunos e deviam conhecer melhor as opiniões e os problemas das crianças. Na verdade, os adultos deviam ser mais sensíveis e mais próximos das crianças. Cansado, o cérebro adormeceu. Quando acordou, eram horas de ir para a escola. É intervalo. O Rodrigo, como é muito alto, tem muitas dificuldades em sair da porta para ir para o recreio. Ai, o Rodrigo não consegue passar da porta. Esta porta é muito pequena. A Ana Rita não brinca com ninguém no recreio. A Joana está sozinha no recreio e está a chorar. Para ela é muito difícil estar na escola, porque há muitas escadas que são difíceis de subir e descer. As meninas juntam-se e ajudam-la a descer a rampa. O Rodrigo, como é muito alto, decide ir jogar basquete e todos decidem juntar-se a ele. Às vezes, as crianças têm vidas difíceis e os adultos deviam saber isso. Deviam também ouvir o que elas pensam e envolvê-las nas decisões da vida que as afetam. Para isso, as crianças decidem organizar uma manifestação à porta da escola e exigem ter uma sala de aula que sirva só para poderem estar e conversar com adultos e tomarem decisões em conjunto. Queremos uma sala de respostas! Queremos uma sala de respostas! Queremos uma sala de respostas! Por que é que os adultos não brincam? As crianças precisam de ser ouvidas. O que leva as crianças a terem dificuldades em falar? O que é que preocupa as crianças? O que é que os adultos pensam sobre as crianças? As crianças têm muitas opiniões e os adultos precisam de ouvir o que elas pensam para tomarem melhores decisões com elas. Estamos a rir, mas isto é tudo muito sério, hein? Isto é tudo muito sério. Podia ser sala das reflexões, sala das opiniões, sala do espaço para pensar.
Precisamos destas salas, ponto. Depois o nome, logo se vê, se calhar é o menos importante no meio disto tudo, mas os meus parabéns uma vez mais, estes vídeos estão fantásticos, fantásticos mesmo. É urgente construir práticas sociais integradas, capazes de promover a participação social das crianças e uma cultura comunitária promotora dos seus direitos, nomeadamente nos contextos escolares e institucionais, nas cidades e nas comunidades, na promoção do direito à informação das crianças e na proteção contra os riscos associados ao uso das tecnologias de informação. Para apresentar este painel, temos a honra de receber George Moschus. Formado em Direito e em Criminologia, foi o primeiro provedor de justiça das crianças na Grécia, cargo que exerceu entre 2003 e 2018. Integrou a Rede Europeia de Provedores de Justiça das Crianças e, como especialista em direitos das crianças, colaborou com o Conselho da Europa e várias outras instituições e redes internacionais. É membro fundador da INARD 12, uma associação que promove o direito das crianças à expressão livre. Atualmente colabora com a Iniciativa de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes e coordena o Youth Engagement Scheme YES. Chama ao palco George Moschus. Oops. So, good afternoon. Thank you very, very much for the invitation to this absolutely interesting conference. Thank you, Isabel, Anna, everyone in ProChild. Thank you, Marta. I have not enough time to talk how important Marta is for all of us, so, but you all know, I think, I'm sure. I would like to apologize to the interpreters because when I was asked to send a text, I sent a text that after that I read it and it was about 40 minutes. So I had to forget the text and go by heart and try to keep with my stopwatch the 20 minutes time. So I was one of those who raised my hand when we were asked if we see everyday children, if we meet children. And I must admit I'm of the very lucky people that can meet every day in the week children from 4 years old to 18 in different settlements. Lucky because you don't get all the burden of having to do too many things with them, but learning from them, and that's I will try in the time that I will spend with you, explain you how I'm trying to learn and what I have got from these meetings over the years. You heard that I've studied criminology. I've done also some training on youth work and on drama for children, very important. You can communicate with children in many different ways without talking, especially if it is children who don't speak your language, children who are afraid to speak. You use your ways, your non-verbal and theatrical ways to be able to communicate. So talking about Article 12, I would like to stress what it mentions, the phrase that has the Article 12 when listening to children, to give due weight to what they say. Due weight according to their maturity and age, but due weight. This means that you need your way to understand what happens. Not just listen to the words that a child will address to you, but elaborate it, understand the sentiments, understand what's happening behind the scene, and of course create the proper environment, the proper space so that you can listen and understand to children. I will try to present the listening procedures at 3 levels, let's say 3 categories. The one is what happens in children's lives in everyday life, concerning their needs and concerning their needs to express, their wishes on everyday matters. The second category is when children participate in groups or procedures that try to be advisors on not just on their own needs, but also on the needs of other children. It's what we call advisory groups, youth engagement schemes, and similar schemes that have been adopted in the last
20, 30 years after the adoption of CRC, by many organizations, associations that want to have the opinion of children taken in consideration. And the third category is the category of listening to children ad hoc, when we organize a consultation meeting or through the internet a discussion. We want to learn, what do you believe about this issue, and we invite children to participate. This is useful, but as I will say later, if it's not connected with something long-lasting, it's weaker. So we really need long-lasting relationships with children in order to make sure that what we hear from them is accurate, it's really their opinion and what they want to talk about. So let's start from the everyday matters. Everyday matters, of course, number one area is the family, parents. Myself, you presented your CV. I am also a father and a grandfather. I have a granddaughter at 16 at the revolutionary age. But I've heard many kids talking about parents saying, you know, they don't spend enough time with us. They don't give, even if we're at home, they don't give attention to what we need, to what we carry. And if they don't give attention, then we're not going to talk to them really on what concerns us. So children need more time and better attention. I remember one kid in a school where I was, and I was discussing with kids about the parental role and whether their parents collaborate with school. One child turned to me and said, really, at the end of the year, we get our marks, how we are doing during the year. Why do parents don't get a mark or a report whether they respond or not to the advice given by the school on how to communicate with us? So it is important. We hear this voice that parents need support, needs training, needs some kind of way supervision, all right? And this can happen only if we actually have bonds, links with the family. For weak families, for less privileged, I would say with visits with social workers, etc. For average families, the school can do this work. And we need to also train schools and teachers how to speak with parents. Now, second area very important for children is school. School, everyday reality. Do teachers really include children in planning, in evaluating, in building the lesson, the learning, but also the relationships? All pedagogues have said to us that a good classroom is a classroom that relates with each other, that spends time and has tools to communicate and listen to each other and work together. So this is very important for schools. Unfortunately, many schools believe that number one is discipline. If children are disciplined, then we'll see to listen to their views. I've heard that. I remember when I first was an ombudsman, went to schools, I had some headmasters say, you're talking to them about rights. You start with discipline. But discipline really comes out of self-discipline. If children learn how to relate, how to talk, how to have a space in the classroom, then they learn discipline as well. It's not imposed, but comes from children themselves. So the third area of the everyday issues is the difficult everyday issues, starting from the doctors and going to social services, to the justice system. We have been said, and we have a very good tool by the Council of Europe, the Guidelines for Child-Friendly Justice, 2010, and Guidelines for Child-Friendly Health, 2011. Very good tool, but how is implemented? How is it passed to the workers, to the people that have to consider it? Really, we have a big challenge in front of us to implement already 30 years later, but we need to work a lot on understanding the child who is in trouble in front, relating to these justice systems, social workers, mental health specialists, etc.
And of course, in recent years, in some countries, we have made some steps forward. In my country, in Greece, we have already created the homes for children, where children, victims, can give their testimonies in protected environments. I heard that in Portugal also there are some such homes, but still a long way forward to implement them in the right way. Still we have children going and saying the same story to many different professionals. Still we have children troubled by the justice system because it does not have a united way to approach and listen to them and help them give their testimonies. Let me come now, I have my time, let me come down some examples of my work on the second level, the level of what I mentioned we would call advisory groups or youth engagement groups of young people. Engagement is a term that gives the character, the kind of relationship that we want the young person to have with the advisory group. Not by going to one meeting or going to one or two meetings with people that they cannot relate and they don't know their names. We want the youth engagement to be a lively experience for the young people that they enjoy, they participate, and they give their opinion after feeling safe, after feeling that they can trust the others there. So this is hard work to be done. We can do it from younger kids, but with special tools, to youngsters 12 plus, that can also perhaps move away from their homes and meet in other places. I had quite a few experience on such groups. I briefly refer to some of them. First of all, going to the Ombudsman. When we started the Ombudsman, we studied carefully similar examples in other countries. I liked very much the example of the Irish ombudsperson at that time, Emily Logan, and we copied and tried to learn by having a group coming from different cities, an inclusive group that would help us enrich our approaches to issues that we dealt with. And one example that I remember, I will mention one example, is with the Ombudsman when we organized a public discussion in a big conference room with about 130. We had our youth advisory groups plus 130 kids from 60 schools discussing about school regulations. And we discussed all together, then we divided in small groups, and we had an elaboration of why we need school regulations, what can we propose to the government. So that discussion ended up to some proposals that the Youth Advisory Group of the Ombudsman tried to keep and present to different audiences. And years later, we had a law in Greece on school regulations. Why we needed to talk about school regulations? Because the kids said, sometimes at school, we are not sure what is the agreement about the treatment of something which is wrong. Every teacher does something else. So we try to have every school discussing their own regulations. Now it's in the law. It doesn't happen in all schools. Talking about schools, I believe very much in the school democracy challenge, which means every group from nursery to 18 years old, they can meet every week. They can, every week the youngest, in Greece we have the law every month, the older kids meet, discuss, sit in a circle. The circle is very, very important. When you do a negotiation and discussion with kids, you sit in a circle, then you give the questions, then you have smaller groups discussing, and every group coming back to the assembly and saying, we have this idea. We have this idea, and you exchange, and by exchanging, you start really enriching the final result. Through using this practice, we have managed to, first of all, teach themselves, the kids, how to listen to others and participate.
So it's a training to citizenship, this kind of participation. But second, you can hear and learn a lot of interesting proposals coming from the kids. Years later, we did a similar exercise with Enoch, ENIA. We started the European Network of Young Advisors, which is connecting all the European institutions that did similar work, and having once, after preparation in our own countries, having a discussion in one country. For example, in 2017, we did a very interesting event discussing about sexuality education. And we had the proposals by the young people put down in one, discussed over 2 days. We had a statement. The statement after that was translated in local languages. So we had the voice of children after an elaborating experience of participation coming and reaching, of course, the decision makers. The year later, the same ENIA, the ENIA group discussed mental health. We've heard today how important nowadays mental health challenges are for children's lives. 3 quick examples about working with groups of special characteristics, because it's not just the groups, the advisors of an association or organization, but also there are groups in some particular parts of society that need to be in an organized way listened to and participating. First, I remember, because we talked today about violence, a few years ago, 2018, after I left the Ombudsman, one school in Athens, in an area with Roma population, they called me and said, we have lots of fights just outside the school. We have lots of conflicts we cannot handle. Yesterday, the police came, we had some arrests. We don't know what to do. So I suggested to the school, and they agreed, and they actually implemented it, to have assemblies in all classes, discussing what is our responsibility to violence, what can we do, elect one person that could stay once every week after school, stay at school and discuss about how to handle the conflicts, the difficulties in the violent experiences, and throughout the year, create little events. One event was in the garden of the school. They do drawings. They drew the trees of friendship. So through arts, participation, and a number of discussions, they manage at the end of the year, yes, to feel that we are proud with our activity, and we are not so much afraid of the violence that exists in society, that knocks at the door, but we have powerful students to answer to that. Another example, we called it I Want to Fly. During the pandemic, we had a group of unaccompanied children in one refugee camp that we worked using theater, as I told you earlier, together with some colleagues. Theater went once every week, and we talked about the sentiments throughout the pandemic. At that time, nobody was allowed to go to the street. You remember it. I hope we never experience that again. That was a horrible situation, double marginalization for these kids, because first they were in a camp, second they were not allowed to go to the community. So we worked on theater, and we worked on remembering things and on wishing things. So that's why we call the group I Want to Fly. And together we created a little story that the young boys created and had proposals. And at the end, they were ready to go and play to schools and talk to them about their sentiments and their expressions, the way why they did that, to pass a message that there is another way to fly through your mind when life makes you really feel stressful. Not enough time.
quick reference, one more. In prison, Young Offenders Institution, we had another group called Open Windows. There, in this prison, we went once every week together with students and discussed and played and communicated together with young offenders aged 16, 17. And I remember at the beginning was really a difficult situation. Who are you? Why do you come here? Why do you want to meet with us? We are, criminals. But then, when we forgot the criminal issue and we started relating and playing and dancing and being together with other young people, boys and girls, then they started, oh, when are you coming back? Why are you not coming a second time a week? What can we create and show to others? So you change the atmosphere, you have a sense of belonging cultivating, and these young people really start having an experience in their lives where they can trust, they can express feelings, they can dream things in life, etc. The final example I want to quickly mention is the one that I'm currently coordinating. I have this collaboration with an association, a private association supported by a private foundation, Niarchos Foundation in Athens, in Greece, collaborating with the Ministry of Education, the Ministry of Health, that organizes trainings for teachers regarding mental health, but has also groups of young people discussing what should be said to teachers. So we have 5 groups in 5 different cities, meeting once every year, exchanging opinions throughout the month via internet, but also trying to propose, first, how you talk to teachers, and second, what can be done in school regarding mental health. So creating tools of discussion, how to discuss anxiety, how to discuss pain, how to discuss all what creates really difficult feelings to young people. It's a very rewarding and very nice experience. I don't have time to tell you very much about it. So quickly, I will refer to my last part, talking about what are the basic principles of organizing a group that you want really to have advice on their matters. As you heard me talking, first of all, is be regular and systematic, not just 1-2 meetings. Second, to build relating experiences. The children will play, will talk, but will meet either in big circle or in small groups with different people that they don't know. This group needs to be inclusive. It needs to have children with disabilities, children who don't speak the language, and if you have them in the group, then you have a widened approach to the issues that you discuss. It's not only for their sake, it's also for the sake of the group. And also to combine meeting in serious way and meeting with playful way, to go out for a walk in the park or to play a game. By doing all this, you definitely need good products. We saw the films today, how useful and how good they were. You need products that will be passed away, either in film. With this group, we created some very nice films that are given to schools for discussions. But we had also proposals, a list of issues, proposals, that they were given to the mental health specialists. So the kids feel that it's useful what they do. It's not just enjoyable, it's also useful. And that their voice, their opinion, their views go somewhere. This is important. It's important that the children who participate understand that you care for them and you don't do it for the cameras. You avoid a lot of public exposure and you try in some cases to have them in a radio talk or somewhere to feel that they address, but not too much exposure. The exposure can harm the groups, can create power, who is better to go out, etc. And in general,
I would say that if you want really such a group to operate well, you need supervision, you need backup, you need a mental health specialist to advise you, you need to invest. You cannot do it just like that. Listening to hearing people needs a lot of investment. The results, as we said earlier, can be really, really good and helpful, and you save money for future activities. Finally, a few policy challenges, proposals. I'm sure that you agree on them, but I have to tell them. Training and capacity building of everyone. Everyone who associates with children and listens to children needs to train and also get some kind of supervision. Personally, it's been times that I'm very doubtful about how I've dealt with some relationships. So I need someone to talk to and give me advice whether I did the right thing, if I can go back. So you need a supervisor, you need training, you need to pass the message that it's not a simple thing. In order to give due weight to the young people opinion, you need to work hard. We need, of course, research and observatories and information that goes with organized scientific way feedback. Okay, you do what you feel, but you do also the scientific research. You need tools, special tools to reach the vulnerable. It's not easy. If you have in your group vulnerable kids, kids victims of violence, kids from the so-called vulnerable groups, you definitely need special tools and special approaches. Then you need to combine listening with understanding, with developing a number of approaches. And of course, after every meeting, you need to discuss and elaborate your experience. You have to build on participation. Participation is not an easy thing. My time is gone. Thank you very, very much. Fantástica mais esta apresentação. Na mesa redonda que se segue, teremos como moderadora Gabriela Trevisan, doutorada em Estudos da Criança, com especialidade em Sociologia da Infância. É investigadora do ProChild Collab e atualmente coordenadora do eixo da participação social da criança. Como convidados, vamos receber Beatriz Imperatori, diretora executiva do Comitê Nacional Português da Unicef desde 2017. É licenciada em Economia e entre 2012 e 2017 integrou o Conselho Diretivo do IGFSS e previamente foi vogal da direção e vice-presidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal. Atualmente é também presidente do Conselho Superior do ProChild Collab, reforçando o seu compromisso com o bem-estar e os direitos das crianças. Temos também como convidada Joana Marques Vidal, magistrada do Ministério Público desde 1979 e procuradora-geral adjunta de jubilada desde 2021. Entre 2012 e 2018 foi procuradora-geral da República, tendo recebido a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo em 2018. Entre os diversos cargos que desempenhou, exerceu funções de diretora adjunta do Centro de Estudos Judiciários, membro da direção e presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Atualmente é também presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho. Chamo então ao palco Gabriela Trevisan, Beatriz Imperatori e Joana Marques Vidal. Bom, boa tarde. Queria começar por agradecer. Creio que todas as comunicações que foram feitas até agora estão alinhadas com os grupos e com preocupações que todos temos. Iremos aqui aprofundar um pouco mais as questões da participação, embora depois desta conferência sinta que quase tudo está dito e discutido, mas nós vamos trazer aqui outros desafios.
Agradecer naturalmente à doutora Joana e à doutora Beatriz a simpatia e o tempo que dedicam a esta questão e reforçar o agradecimento que foi feito pela professora Isabel Soares ao grupo de crianças e professores e técnicos de intervenção que connosco trabalharam e à equipa que esteve durante estes meses todos a preparar tudo. Portanto, foi muito bom trabalhar convosco e foi bom sentir que conseguimos juntos criar estes momentos. Um segundo agradecimento, claro, a este grupo de discussão que teve aqui um desafio que foi o de tentar passar, desculpem, em, creio que cerca de 2 horas e meia de conversa, aquilo que são preocupações que trabalham há muitos anos, nomeadamente no âmbito da participação das crianças. A mim, resulta-me esta tarefa de sintetizar essas cerca de 2 horas e meia, com contributos muito relevantes e que eu vou esforçar-me por sintetizar ao máximo, mas trazer-vos também a riqueza dessa discussão. Nós, quando falamos das questões de participação das crianças, temos muito este reconhecimento de que há um conjunto sistemático de áreas em que se reconhece, e o grupo falou muitas vezes nisto, que a participação das crianças já é um conceito mais sólido, já é uma preocupação mais tida naquilo que são discussões académicas e de trabalho de terreno, mas que, apesar de tudo, há um conjunto de áreas que são ainda críticas, apesar de nós termos diferentes documentos, e vários deles já foram aqui hoje sinalizados, não é? Nacionais e internacionais, que são tratados para a melhoria da situação de vida das crianças. Há uma preocupação muito forte também com grupos de crianças que ficam frequentemente invisíveis neste tipo de discussões. Isso foi dito agora, estamos a falar de crianças de meios eventualmente menos favorecidos em diferentes dimensões, crianças com situações de vida difíceis, etc. O reconhecimento também de um conjunto de acontecimentos globais, eles foram falados já de manhã, não vou alongar-me nisto, que afetam e que afetaram não só a situação de vida do ponto de vista da pobreza, mas das oportunidades de participação, que já são diminutas em várias áreas e que aqui ficaram ainda mais diminuídas para as crianças. Por outro lado, esta ideia de que há muitos documentos que são altamente relevantes, que visibilizam muitas questões da participação das crianças, mas que em vários destes documentos a sua participação na elaboração, na concepção, na monitorização e avaliação ainda não é tão expressiva quanto seria necessário. Mas este grupo também é um grupo otimista e, portanto, também reconhece, ou foi um grupo bastante otimista, dentro deste realismo, reconhecendo que há já avanços, nomeadamente em estratégias de direitos das crianças, que têm vindo a ser desenhadas com a participação de crianças e jovens. Por outro lado, no campo da investigação e da formação, também já foi falado aqui durante a manhã, este grupo refletiu muito sobre aquilo que os dados de investigação têm trazido quando se ouvem crianças que foram envolvidas neste tipo de processos. Nomeadamente, por exemplo, poderíamos dizer as crianças que foram envolvidas nesta troca por miúdos do próprio pacto, não é? Aquilo que nós temos visto transversalmente é que as crianças revelam sempre uma necessidade muito grande de que as suas perspectivas e opiniões sejam tidas na devida conta, que se levem a sério, pelo menos tão a sério quanto a dos adultos, e que muitas vezes reconhecem que não, e que muitas vezes os processos são relativamente irrelevantes, uma vez que não produzem resultados concretos, ou pelo menos as crianças não os conhecem, e isso é um fator que vai diminuindo esta participação. Por outro lado, há um reconhecimento que eu creio que é transversal a vários grupos, e isto foi também mencionado até do ponto de vista da proteção, esta ideia de que nos faltam instrumentos de empoderamento de crianças para uma participação consequente, ou seja, onde seja muito claro que resultados é que se trazem destes processos, que riscos é que isto traz para as instituições que os assumem, mas para que as instituições assumam esse risco, e há sempre riscos a assumir na questão da participação. E isso implica também, de acordo com este grupo, uma lógica de compromisso institucional, mas também uma lógica de compromisso pessoal, nomeadamente por parte dos adultos e adultas que se envolvem nestes processos. E, portanto, isto obriga-nos a ter em conta os diferentes contextos de vida das crianças, por exemplo, as crianças em acolhimento residencial, em situação de pobreza, com dificuldades motoras ou outras, em situação de rua, etc. Houve também aqui um largo consenso neste grupo de que há alguma persistência de imagens que descredibilizam aquilo que são as competências e possibilidades das crianças do ponto de vista da participação e que, portanto, vão diminuindo estes contextos. Do ponto de vista das oportunidades,
foi muito interessante porque este grupo assumiu, por exemplo, o contexto escolar como um contexto de possibilidade, mas também dificuldade, nomeadamente pelo tempo que é dedicado às perspectivas e contextos de participação que são sobrepostos muitas vezes por aquilo que é o trabalho escolar puro e duro e, portanto, conteúdos, aprendizagens curriculares e não tanto outro tipo de processos. Isto obrigaria, segundo o grupo, que vai dando aqui também algumas sugestões que depois as nossas convidadas irão discutir, uma aposta muito grande em profissionais capacitados para trabalharem as questões da participação, mas olhando para a escola também não só como um espaço de sucesso escolar, mas como um espaço de felicidade e bem-estar, onde a participação joga aqui um grande papel. Como medidas concretas, foi interessante porque este grupo colocou aqui alguns desafios que depois as nossas convidadas vão comentar. Um deles tinha que ver com esta ideia de se criar uma responsabilidade efetiva dentro das instituições quando iniciam um processo de participação, ou seja, concretizar esta ideia de que se iniciamos este processo temos que o levar até ao fim e levá-lo com consequência. Esta é uma ideia interessante também de uma maior visibilidade àquilo que são as reclamações dos direitos que as crianças fazem para que eles se tornem mais visíveis também aos olhos dos adultos. Finalmente, uma questão que já nos tem atormentado desde a manhã, não é? Uma necessidade muito grande de avaliar aquilo que é o impacto e o alcance dos projetos de participação que se têm vindo a desenvolver. Isto implicaria, por exemplo, desafios na formação de diferentes profissionais, como educadores e professores, mas também profissionais de saúde e da justiça. O grupo foi dando vários exemplos, eu não tenho tempo, tenho muita pena mas de vos dar todos os exemplos que o grupo deu, mas foram vários os exemplos de necessidade de trabalho com os adultos do ponto de vista das linguagens que mobilizam para falar com crianças, do ponto de vista dos materiais que dispõem para trabalhar e também de um conjunto de estratégias ou de disciplinas, nomeadamente na área da cidadania, que poderiam trabalhar dimensões da participação que estão até agora relativamente ausentes. Na formação dos agentes judiciais também se salientou esta necessidade do princípio da auscultação das crianças como um processo difícil que ainda não está garantido, ainda que existam evoluções que possam apontar-se também nesse sentido. A sensibilidade dos adultos foi novamente reforçada, foram dadas boas práticas, nomeadamente aquelas que têm uma base comunitária e local, os CLDS, programas de escolhas, ecoparlamentos, cidades amigas das crianças, etc. Ainda assim e novamente, torna-se necessário garantir que estes projetos depois se aproximem de políticas públicas articuladas, que estejam próximos do terreno e de quem conhece bem o terreno e as crianças, ouvimos ainda agora isso nesta conferência, e esta possibilidade de, e isto foi um desafio colocado, de se reverem alguns programas e estratégias que possam, no fundo, viabilizar ou concretizar um conjunto de princípios mais vastos que se encontram nestes documentos e que nem sempre encontramos nos planos de ação de diferentes estratégias. E, portanto, o desafio aqui é de um grande investimento na formação e foi lançado o desafio da obrigatoriedade de apresentação de evidências das práticas participativas sempre que esses processos sejam levados a cabo. Dito isto, e lançado este desafio pelo grupo de discussão, como digo, foi um grupo muito rico, e vou começar pela Beatriz, exatamente pedindo que pudessem, enfim, ter um comentário geral aos aspectos que consideram ser mais relevantes, tendo em conta 3 ideias fundamentais. Quais são as grandes oportunidades que nós temos aqui do ponto de vista da participação, as que existem e como, quais são os nossos grandes desafios e que recomendações é que poderíamos fazer de modo a conseguirmos esta avaliação de resultados e impactos para responder às preocupações que este grupo de discussão colocou. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada, Gabriela. É para dizer tudo seguido ou é Quiserem, posso respirar no meio? Pode beber água. E pode... Queria agradecer na pessoa da professora Isabel Soares o convite. É com muita alegria que aqui estou. E também é com muita alegria que vejo todos reunidos na mesma sala, pessoas que todos os dias falam pelas crianças, nas suas diferentes dimensões, desde os seus lugares, mas tentando de facto passar esta voz para mais longe. E eu acho que este é o nosso primeiro desafio, Gabriela, que é, no fundo, nós estamos aqui a falar para os convertidos. E nós temos uma realidade dentro desta sala e depois temos a outra realidade. E eu diria, de facto, quando falamos em evolução,
não é? Dentro desta sala, toda a gente sabe que evoluímos nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos mesmo. Eu penso que a pandemia, em termos de participação, trouxe aqui umas oportunidades diferentes. Quando pensamos, por exemplo, no digital, de repente houve coisas que se tornaram fáceis. Agora, há muito por fazer, e aqui eu diria, há, em primeiro lugar, uma reflexão sobre este conceito da participação, naquilo que ele quer dizer de realização plena de todos os outros direitos. Quando a Fátima disse que eu entrei em 2017 para a Unicef, eu não sabia nada de crianças e não sabia, obviamente, nada de direitos. E lembro-me, nos meus primeiros momentos de formação, de ter fixado isto. A convenção é uma mesa. A mesa tem 4 pilares, 4 patas. Um deles é a participação. Se eu retirar este, a criança se eu imaginar a criança em cima da mesa, a criança escorrega. E, portanto, esta noção fundamental de que a participação, e apenas com a participação, é possível ter uma realização completa de todos os direitos. Nós hoje de manhã já ouvimos isso aqui e eu fiquei a pensar, vou dizer pouco, na proteção já falámos e já constatámos essa importante dimensão de ouvir a criança para perceber de onde é que vem de facto o seu problema, como é que ela vive o seu problema, para depois poder definir e desenhar a resposta que é certa para ela. Na pobreza a mesma coisa, não é? Como é que eu entendo um processo de exclusão? Como é que eu entendo se isto é uma questão de pobreza material ou outro tipo de pobreza? Como é que eu sei como a criança sente esta sua vida? E, de facto, não é possível quebrar estes ciclos intergeracionais, neste caso de pobreza, se não compreendermos, de facto, o fenómeno e de onde é que ele vem. E isto implica um diálogo com a criança. E, às vezes, eu luto comigo própria, que é, mas o que é a participação? Não é? Mas não pode ser pontual. E eu lembro-me, nós começámos com aqueles eventos, é tão engraçado, vamos fazer, não é? Isto era muito giro, não é? Estas expressões. Temos que evoluir daqui para um diálogo contínuo, e eu diria sistémico, porque do sistema, e consequente. Portanto, essa ideia de que hoje eu ouço o que tu tens para me dizer, mas pronto, agora já falaste e agora já está. Não é? É um passo mais à frente. Como é que nós devolvemos às crianças estes momentos de reflexão em que pedimos a sua participação, pedimos o seu contributo e, obrigatoriamente, depois temos que devolver qualquer coisa. E temos que voltar a estar disponíveis para continuar esta conversa e este diálogo com todas as crianças e jovens. E aqui mais um desafio, e que é este tempo da criança. Ou seja, os momentos de participação têm que ser diferentes necessariamente de acordo com o tempo da criança. A sua maturidade, a sua capacidade tem que ser tida em conta para que, de facto, este momento de participação, esta participação e este diálogo sejam efetivos. E, portanto, e aqui, mais uma vez, a questão da responsabilidade ou da corresponsabilidade, não é? Se a criança é muito pequena, cabe-me a mim, adulto, intervir por ela e escolher por ela. À medida que ela cresce, eu posso aconselhar, eu posso orientar, e depois teremos um diálogo entre iguais. E neste caminho há também, obviamente, uma percepção diferente da responsabilidade da criança, da autonomia da criança. E eu, enquanto adulto, tenho que refletir e reconhecer esta evolução da própria criança. E, portanto, do ponto de vista da evolução, nós temos evidentemente evoluído, mas ainda há muito para fazer. E eu queria partilhar convosco. A Unicef fez a segunda edição do Tenho Voto na Matéria no mês passado, apresentámos os resultados no passado dia 20 também, e 70% das crianças dizem que não são ouvidas. Só foram 11.800 crianças que responderam, e portanto 70% das crianças diz que continua a afirmar que não têm oportunidade para expressar os seus interesses e preocupações e por isso não são tidos em conta pelos adultos. 40% destas crianças não fala sobre os temas que os preocupam com a sua família ou com o encarregado de educação. E 34% só fala às vezes. E aqui outra ideia que eu acho que é de reter e enfim, refletir, e que é, quando querem partilhar as suas ideias, apenas 35% sente a total liberdade para falar e 26% reconhece que o pode fazer se tiver ajuda. E, portanto, ainda há muito por fazer. Penso que vamos e temos evoluído muito, mas é preciso continuar
refletindo primeiro no conceito, em toda a sua transversalidade e profundidade, eu diria assim, e na relação que tem com todos os outros direitos, e depois, obviamente, na sua prática diária. Bom, muito boa tarde e enfim, os meus agradecimentos também na pessoa da professora Isabel Soares por me ter permitido estar aqui e mais uma vez trocar impressões e fazer algumas considerações, contribuir de certo modo sobre estas matérias que, como sabem, são matérias que me dizem muito e relativamente às quais me vou afastando um pouco, mas nestes momentos sinto que é como andar de bicicleta, nunca nos esquecemos e são sempre importantes na nossa vida. É interessante que a primeira nota que eu tinha aqui é precisamente a nota que a Beatriz foi retomar e que já hoje foi por diversas vezes referida, mas foi sinteticamente indicada e notada pelo Dr. Labrino Lúcio, quando refere que o direito à participação é a expressão máxima, diria eu, da cidadania da criança enquanto sujeito ativo de direitos e, por isso, digamos que sem o direito à participação, sem o direito a ser ouvido, sem o direito à liberdade de expressão, nenhum dos outros direitos consegue ter uma verdadeira eficácia e reflexão. E acho que esta ideia é uma ideia essencial. E, partindo disso, também, desde já fazer uma nota que as minhas referências serão, inevitavelmente, tendo o âmbito judicial e judiciário, que é aquele que me é mais próximo, relativamente ao qual eu tenho mais experiência. E dizer que, embora este direito à participação, o direito à audição, sejam direitos, porque não são exatamente a mesma coisa, são uma consequência da outra, sejam direitos reconhecidos na lei, nos instrumentos internacionais, também já foram aqui muito referidos, e na lei portuguesa também, nós continuamos com a urgente necessidade de uma aplicação prática deste direito. E eu diria que, embora os que estão nesta sala sejamos todos convertidos, e, portanto, eu acho que nos falta muito ainda para a aplicação diária dessa nossa conversão. Porque é um desafio que lança a todos, pensarmos bem até que ponto é que nas nossas profissões e no nosso dia-a-dia nós efetivamente temos preocupação com uma verdadeira audição da criança e com uma verdadeira eficácia e o exercício efetivo deste direito. E penso que talvez, se formos e somos todos sinceros, tenhamos algumas notas bastantes a acrescentar à nossa prática, às nossas reflexões diárias. Isto para dizer que é muito importante. Desculpem, eu há pouco ouvi a dizer que uma das notas do grupo de reflexão foi precisamente alguns avanços que tinham sido dados e verificados no âmbito judiciário, e quando eu li isto e quando tivemos uma conversa sobre isto, eu disse assim, mas foram tão poucos que eu acho que não. Ou seja, nós continuamos, ainda que realmente tenha havido avanços, a ouvir as crianças, tendo alguma dificuldade em integrar as suas opiniões naquilo que é o processo de decisão. E por isso, no fundo, é dar importância e em que medida e com relevância à sua opinião, por um lado, e isto já foi dito também, que eles entendam o porquê. Portanto, há aqui uma necessidade urgente de compreender, mas também de compreender quem está a ouvir, mas também que eles nos compreendam a nós e compreendam o efetivo resultado da sua participação. E nesta compreensão, parece-me muito importante a questão da linguagem, desde logo, e é curioso que a nossa lei em Portugal e também os instrumentos internacionais faz grande apelos à simplificação da linguagem, à adequação da linguagem à criança e ao adolescente concreto com que nós estamos a ouvir, mas depois não só não há formação dos profissionais para a questão da atenção à linguagem,
tendo alguma dificuldade no verdadeiro equilíbrio da linguagem adequada, porque empregamos linguagem demasiadamente infantil, por vezes infantilizante, ou empregamos ou temos uma linguagem perfeitamente técnica, neste caso jurídica, e que não é perceptível pelas crianças e pelos jovens. Há questões também muito importantes que têm a ver, e já foi aqui referido, têm a ver com o espaço, com a existência de condições efetivas, de facto, no âmbito do espaço e até a própria estrutura arquitetónica dos tribunais, neste caso, que sejam verdadeiramente facilitadoras desta audição e não inibidoras. E nesse aspecto, eu não sei se, por exemplo, os arquitetos do Ministério da Justiça ou os gabinetes de arquitetura que são encomendados a concepção ou a adaptação dos espaços judiciários, se têm minimamente em atenção estas questões. E eu parece-me que enfim, tenho dúvidas, não quero ser injusta porque não tenho conhecimento efetivo da realidade de hoje, mas tenho sérias dúvidas. É engraçado que há pouco ouvi na conferência anterior uma experiência, já tem uns anos, uns 4 ou 5 anos, fui visitar um tribunal de família e menores, que é que me chama cá, e os magistrados estavam muito contentes porque tinham uma sala para as conferências de pais. E eu fui realmente um espaço próprio, que não era a sala de audiências, nem era o seu gabinete. Era uma sala para ouvir os pais e também as crianças para as conferências de pais. E eu entrei na sala e arrepiei-me, só, enfim, para não ser muito brusca, é que não tive uma reação imediata, que mais vezes é meu timbre, aliás. E arrepiei-me porquê? Porque a disposição das mesas e das cadeiras era exata, reproduzia em pequeno a disposição de uma sala de audiências. E eu achei curioso, não, fiquei bastante aflita, como é que me estavam a mostrar com orgulho uma sala de ouvir as crianças, quando reproduzia exatamente a ideia do espaço, de ser ouvido em o círculo, que há pouco, tudo isso estava perfeitamente arredado da preocupação daqueles magistrados. Como por vezes também já me aconteceu entrar em salas também salas apropriadas e para ouvir as crianças e entrar numa sala cheia de peluches de várias cores. Mas crianças é que nós vamos ouvir aqui. Bem, isto é só para dizer que realmente temos muito que trabalhar aí e que este trabalho tem a ver também com uma visão integrada e a preocupação quanto a esta temática, para além da questão da formação de todos os profissionais. E quando digo a formação de todos os profissionais, estou a referir-me não só à formação dos magistrados, e que é mais ou menos que é aquela que nos salta à vista quando estamos a falar nisto, mas também à formação de todas as pessoas que trabalham naquele espaço, naquela instituição, desde a pessoa que está à porta, ou porteiro, até aos próprios funcionários que lidam com as crianças logo naquela primeira fase. Isso é extraordinariamente importante. Como também é muito importante que as crianças e os jovens sejam acompanhados por pessoas da sua confiança e que sejam acompanhados por técnicos, sempre que isso seja importante, que seja necessário, e que os técnicos sejam pessoas que os acompanham desde o princípio dos processos até ao final. Eu digo dos processos porque, infelizmente, muitas vezes passam por várias fases que eles mesmos têm que compreender, e por diversos, até às vezes por diversos tribunais. É importante que haja essa capacidade, por forma a que haja confiança por parte das crianças nas pessoas que os acompanham, porque sejam pessoas a quem eles possam perguntar, com que se possa esclarecer e que os acompanhem nestes caminhos que são bastante complexo. Para terminar, referi também outras áreas, agora saindo um pouco do judiciário, mas ainda com relação nós temos vários passos na lei e
não só na parte dos processos judiciais, mas, por exemplo, nos processos das comissões de proteção, que são passos obrigatórios e que apelam não só à participação, como exigem a participação dos jovens, quando o seu consentimento para determinado tipo de atos, a não oposição para outros atos, e eu temo que muitos destes passos processuais, sejam praticados de uma forma perfeitamente burocratizada. Ou seja, que, por exemplo, nas comissões de proteção, como nos tribunais, quando se ouvem as crianças e para efeitos de saber a sua declaração sobre determinado ato, exatamente, por exemplo, sobre a adoção, ou sobre o consentimento a não oposição, que é importante para as comissões poderem atuar, que sejam ouvidos de uma forma inadequada, portanto, não só por falta de formação, mas perfeitamente burocrática, sem ser explicado e sem, não só tudo o que está em causa, explicado de uma maneira que eles compreendam e que se possam fazer compreender para terem uma verdadeira liberdade de ação. E na outras duas notas, tudo o que nós estamos aqui a referir, se deve também ser tido em atenção, por exemplo, quando as crianças são ouvidas numa perícia. Quando são ouvidas numa perícia médica, numa perícia psicológica, em qualquer... Todas essas fases, e quando um técnico de serviço social ou outro... tem por qualquer questão que faz parte do seu trabalho, não é o seu trabalho falar com as crianças e com os jovens, eu não sei até que ponto é que realmente temos esta preocupação com a linguagem, com ouvi-los efetivamente, está interiorizada. E esta é mesmo para terminar, uma área que eu também já tenho refletido muito, com a ajuda de muita gente, o direito à participação no âmbito do acolhimento residencial, que não é só ouvi-los, os jovens e as crianças têm que fazer parte integrante da gestão de toda a casa, da decisão sobre o funcionamento da casa. E isso, infelizmente, também me parece que é um desafio. É mais um desafio. Muito obrigada. Bom, eu não sei se teremos já alguma questão que esteja a ser colocada. Pronto, tem disponível, já sabem, o QR Code, mas eu se calhar ia provocar aqui uma outra questão, pensando muito naquilo que ambas trouxeram e fazendo um pouco indo atrás ao grupo de discussão. Uma das preocupações que foi muito passada para lá desta questão da capacitação foi também exatamente esta lógica de como é que nós garantimos que em diferentes instituições onde estas oportunidades são mais visíveis, estou a pensar na escola, estou a pensar no contexto do espaço público, por exemplo, uma das boas práticas que foi dada foi exatamente a das cidades amigas das crianças, por prever já desde o início uma dada visão sobre participação, por também preconizar instrumentos, por poder preconizar indicadores que possam permitir essa avaliação, monitorização, etc. Portanto, uma é como é que nós conseguimos que isto não se torne um processo meramente obrigatório, porque se nós dissermos que vai começar a ser obrigatório, eventualmente ele torna-se um procedimento que se esvazia de algum significado aqui, não é? Isso é uma preocupação que eu creio que no grupo ficou muito clara. E a outra era... parece-me da interpretação que fomos fazendo dessas conversas de como é que nós vamos conseguindo, para lá da formação e num contexto mais geral, sair dessas ideias de o que se faz na participação são coisas, pronto, são giras, não é? Mas de ao contrário, como é que nós conseguimos que ela efetivamente se transforme numa visão assente em direitos, que são direitos que estão para nós, aqui nós convertidos, estabilizados, mas que se calhar em muitos dos contextos das crianças, o contexto da cidade, o contexto da escola, os contextos, como ouvimos agora, dos tribunais, não estão, não é? Portanto, na prática, como é que nós conseguimos que as instituições passem a ter estas dinâmicas de participação como algo que lhes passa a ser natural, como é natural numa escola, por exemplo, as crianças terem aulas, não é? De terem espaços ou contextos de participação. Um último desafio, se entretanto não tivermos aqui questões para pensarem.
desafio pouca coisa. Eu acho que nós vamos ter que utilizar várias estratégias paralelas, ou seja, não é suficiente a obrigação, mas a obrigação é importante. Ou seja, se nós pensarmos nomeadamente em instituições públicas, e quando lemos o artigo 12º, nós vemos a importância e o papel e a responsabilidade do próprio Estado em garantir que estes mecanismos existem. E, portanto, em muitas instituições públicas, eu diria que falta ainda, de uma forma explícita, identificar um mecanismo. E, portanto, eu diria, esta, para mim, faz falta. Teremos ainda que fazer isto de uma forma explícita. E o Governo, o Estado, aqui tem um papel fundamental em identificar a oportunidade e dizer, aqui deve constar um processo de participação. Coisa diferente é dizer, e então, mas como é que nós damos significado ao próprio processo de participação, a quem ele se destina? E eu diria, quem tem que responder a isso são as próprias crianças e jovens. Nós não devemos achar que respondemos a isso aqui. Acho que é uma pergunta que devemos devolver, não é? E portanto, muitas vezes nós temos esta tentação. Aliás, eu quando me estava a preparar, estava a pensar assim, eu vou falar sobre participação das crianças e não falo com nenhuma criança, não é? Onde é que está a criança aqui hoje? São estas perguntas. E portanto, falta-nos ainda muito. Mas eu acho que há aqui um sentido de oportunidade, de contexto que a própria criança vive e que, obviamente, se nós propusermos temas que estão completamente desfasados da sua realidade, que não lhe tocam, pois não teremos qualquer tipo de sucesso. E eu diria, nós atualmente temos, há muitos, mas temos duas dimensões importantes que nós sentimos que são uma oportunidade onde existe interesse das crianças. Uma é esta vontade de participar, porque ela existe, e nós atualmente aqui em Portugal vamos iniciar um processo de reflexão importante, político, onde as crianças devem participar. E aqui, para mim, e na construção de sociedades democráticas coesas e pacíficas, este mecanismo da participação é fundamental. E nós, hoje em dia, vemos como as sociedades estão polarizadas sobre tantos assuntos, é importante estabelecer o diálogo, é fundamental estabelecer o diálogo desde cedo para que as crianças... Temos escolas que têm 30 nacionalidades. O que é que isto quer dizer? Não são só os profissionais que não sabem gerir isto, são os próprios alunos, as crianças que muitas vezes não sabem como gerir estas diferenças, como descobrir o outro na sua diferença. E, portanto, há aqui uma ideia fundamental que temos que explorar, eu diria, e desenvolver muito, que é a participação para uma democracia sustentável, para uma sociedade mais pacífica e mais coesa, aproveitando desde já esta oportunidade que o espaço político, neste caso nacional, nos vai dar. E a outra dimensão tem a ver com as alterações climáticas. E aí eu relembro o último comentário do Comitê dos Direitos da Criança, o 26, onde o pilar da participação está lá. É fundamental ouvir e envolver as crianças nesta discussão. Desde já, o que é que estamos a fazer? Partilhar. Temos uma estratégia da água, mas porquê é que os jovens não sabem o que é que isso é? Não é? E porquê é que nós vemos os jovens manifestarem-se de uma forma que muitos acham agressiva? Mas que alternativas na realidade é que demos? Qual foi o diálogo que estabelecemos para que a reação pudesse ser diferente? Não é? E, portanto, é preciso fazer a ligação à realidade destas crianças e destes jovens com aquilo que as preocupa e, obviamente, depois devolvendo. Não é só ouvir, é uma codecisão e, portanto, uma corresponsabilidade que devemos assumir em conjunto. Eu concordo, mas eu estava a ouvir a Beatriz, mas quem é que vai... É preciso fazer, mas quem é que vai fazer? Ou seja... e acho que há aqui uma responsabilidade de todos, e de cada um de nós, mas essa responsabilidade de todos, de cada um de nós, tem que ter, não pode deixar... de ter como pano de fundo, digamos assim, a assunção política do Estado, da importância da criança, a criança no centro, mas da importância também desta participação. E, por exemplo, nós estamos, é uma oportunidade, este momento que estamos a viver,
Mas é importante que se promovam e que esses espaços de debate das próprias crianças e por vezes o debate é escasso relativamente a toda a sociedade e não só relativamente às crianças. Eu sei que pode ser polémica o que eu estou a dizer, mas quando estamos a falar de debate, estamos a falar de espaços de troca de ideias de uma maneira livre e responsabilizante, e que vai muito para além de guerras mesmo entre dentro da própria família, não é? Dentro da própria família, mas eu agora já estava a falar mais também da questão do espaço público e daquilo que são, ou seja, é necessário aqui também a assunção das políticas públicas, política no sentido lato do termo, obviamente, da importância desta temática e de ser uma preocupação, não só na definição das políticas, mas uma preocupação na definição transversal de todas as políticas. Há pouco ouvimos da parte da manhã a Presidente da Comissão Nacional de Crianças e Jovens, e de certa forma também falou nisso, e sempre na velha questão da pouca participação de alguns elementos na vida das comissões de proteção, e eu pensei, por exemplo, que a Comissão Nacional, isto é uma questão, parece, a Comissão Nacional estava, em termos orgânicos de assunção da política do Estado, inserida na presidência do Conselho de Ministros, o que implicava uma assunção transversal de responsabilidade de todas as áreas pela criança, e foi retirada, está inserida no Ministério da Seguridade Social. Poderá até funcionar melhor ou pior, não é isso que está em causa. O que eu estou a pôr aqui em causa é realmente não só a simbologia, como efetivamente a assunção de que as políticas públicas para a criança tem que estar no centro. E agora, isto obviamente depois tem a responsabilidade da participação, porque tudo isto está ligado. Estava a falar na questão da participação, por exemplo, nas escolas. A maior parte das escolas, sei que não são todas, nós entramos na sala de aula e é um pouco a questão da sala de audiências há pouco. A disposição da sala, das carteiras, das mesas onde estão as crianças e os jovens, é semelhante àquela que eu tive há quase 65 anos, quando fui para a primeira classe. Isto também nos faz pensar, porque evoluiu-se muito, sem dúvida, e a escola é um espaço completamente diferente, mas há matrizes que se mantêm e tudo isto facilita ou não, promove ou não o exercício de direitos, estamos a falar deste como também de outros. Eu não sei se há questões, há Rita e não temos questões. Ou há alguma questão que vale a pena? Não. Sim? Não. Estava a dizer que sim. Bom, só finalizando e pedindo aqui um comentário também rápido à Beatriz, uma das questões que também tem sido muito discutida nesta lógica de como é que nós mobilizamos estas estratégias de participação, não é? Tem que ver com... parece haver muito consenso, e isso também foi muito discutido no nosso grupo e noutros, mas parece haver algum consenso de quanto mais próximo é o nível em que nós estamos, não é? Que o nível das comunidades, o nível dos municípios, mais fácil, entre muitas aspas, é nós conseguirmos ir criando estes diferentes espaços, seja nas escolas de bairro, da rua, ou seja na cidade como um todo, não é? Se tivesse que adivinhar assim uma coisa que gostava mesmo que acontecesse já amanhã para o espaço público, a doutora Joana já nos deu cá algumas pistas de coisas que poderiam acontecer, por exemplo, ao nível do sistema judicial e da própria audição das crianças, por exemplo, o que é que seria, para encerrarmos assim com um desafio para quem estiver em condições de decidir, que não somos nós, claro. Mas... Difícil. No espaço público. Eu voltaria àquela ideia de uma obrigação explícita de tornar real este espaço de participação para tudo aquelas que são instituições públicas, que no meu entender têm que ter essa obrigação real, realizada. E aqui talvez, agora vou usar um bocadinho,
A mim preocupa-me a forma como nós vivemos a nossa democracia. E preocupa-me muitas vezes a perspectiva de que a democracia começa aos 18 anos, quando podemos ir votar. E eu gostava muito de que nós pensássemos que, de facto, estas sociedades participadas e pacíficas que temos, na nossa maioria na Europa, não é, requerem um trabalho desde o início e precisam deste pilar da participação muito mais trabalhado. Eu tenho ali o relógio a pescar assim na altura certa, por isso queria agradecer muito os contributos. Ficaram aqui desafios muito interessantes, iremos resgatá-los seguramente agora no final. E obrigada a todos e a todas por terem estado nesta mesa também desse lado. Obrigada.